Michael Jackson, o artista completo em todos os sentidos, tanto na música, quanto em composições, quanto em performances, quanto em videoclipes, completo em literalmente todos os sentidos. Mas o que mais ele também entregava bastante e a gente não percebia? Ele também era muito completo na área da moda. Sim, Michael Jackson influenciou na moda. Já influencia até os dias de hoje, tá? E hoje eu trouxe aqui algumas informações sobre o Michael Jackson e a sua relação com a moda e como ele influencia isso, tanto nos dias atuais, quanto em outros artistas que se espelham nele e serve de inspirações para outros tipos de coisa. Bom, pra gente começar esse vídeo, eu gostaria de contextualizar o que nós sabemos sobre o Michael e a moda, a relação dele com a moda, baseado no que a gente viu dele, né? Nas coisas que a gente via dele, nas roupas que ele usava, e como isso ainda serve de influência para os dias de hoje, para outros artistas. E também vou falar um pouquinho de alguns detalhes de roupas, características de roupas. Inclusive, um tema muito legal aqui, que é uma numerologia que ele colocava em algumas roupas que ele tinha. Também vou estar falando disso, mas principalmente vou falar como ele serve de influência para outros artistas que ainda estão presentes aí, claro, quase da época dele, mas que se baseiam muito nele e tem ele como grande inspiração, tá? Para começar, a gente sabe que o Michael, ele adorava dois temas principais: o tema militar e o tema da realeza. O tema da realeza, ele adorava esses dois temas. A gente consegue perceber isso em figurinos de show, em jaquetas de passeio, que já é uma outra coisa que eu vou conversar com vocês mais pra frente. A gente percebia isso em roupas que ele usava em premiações, em vários lugares. E ele tinha esse estilo, né? A gente também via ele, principalmente, na maioria das vezes, usando óculos, ou então chapéu, fedora, né? Geralmente era o fedora. Raramente ele usou outro chapéu durante a carreira dele, se eu não estiver enganado. Mas esse é o estilo que a gente conhece do Michael, né? Mas ele influenciou muito mais coisa além disso. Além do que a gente conhece, ele influenciou muito a moda, tá? Pra quem não sabe, dois rapazes, um que se chama Michael Bush e o outro se chama Dennis. Eu não vou lembrar o sobrenome do Dennis, mas eu sei que o primeiro nome dele é Dennis. Eles foram os dois figurinistas que trabalharam com o Michael, segundo relatos, desde daquela era do álbum Bad até, acredito eu, que o final da vida, né, do Michael. Eles trabalharam desde um filme que o Michael fez, que foi o Captain Ale. É um filme famosinho, foi um dos primeiros filmes que o Michael fez, se eu não estiver enganado também. E pessoas dizem que aquela roupa de Captain Ale, que é o nome do filme, ela foi desenvolvida pelos dois, pelos próprios Michael Bush e Dennis. E ali foi o início dos trabalhos entre eles e o Michael, né, segundo relatos. E nisso eles acompanharam cada trajetória, cada roupa, cada figurino foi feito por eles, foi desenvolvido por eles. Eu acho que os únicos trabalhos que não foram totalmente desenvolvidos por eles, mas eu posso estar errado, foi na era This Is It. Porque na era This Is It, a maioria das pessoas que trabalhava com o Michael, a equipe dele, a banda, mudou. E nisso, automaticamente eram outras ideias, eram pessoas novas, né? Era uma equipe diferente. Então eu acredito que em This Is It foi a única era que eles não trabalharam juntos, né? Tanto eles quanto outras pessoas que trabalharam com o Michael ao longo da carreira cortaram, não que cortaram, mas eles, sabe, se afastaram nessa era. E foram pessoas novas que trabalharam com ele. Então a gente sabe disso, né? Ele gostava muito de brasões. Eu vou estar pondo uma foto aqui, ó, de brasões que ele geralmente tinha em jaquetas, em roupas, né, figurinos. Então existem vários brasões, eram brasões de família real.
Tinha um outro brasão que era da polícia de Nova York. Aí tinha um outro brasão que era das forças armadas. Enfim, ele adorava isso. Ele gostava muito do tema militar. E ainda que, assim, ele serviu muito, muito, muito de inspiração para outros artistas. Claro, não só na moda, mas na moda também, tá? Eu peguei 2 exemplos aqui de artista, como a Lady Gaga e a Beyoncé. São 2 artistas que pegaram inspirações dele na moda. E eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, em um Super Bowl que a Beyoncé fez a Beyoncé, o Bruno Mars e o Coldplay. Eu não vou me lembrar em que ano foi, mas ela estava usando um figurino muito parecido com o do Michael no Super Bowl de 93, que foi o Super Bowl que o Michael fez, né, em 1993. E, segundo, né, informações, ela se inspirou nesse figurino, né, para homenagear ele. E também, numa turnê recente dela, né, na turnê mais recente dela, ela trouxe um figurino que era muito parecido com o de Speed Demon, do clipe de Speed Demon. E eu vou estar colocando a foto aqui. Ele tem essas correntes aqui do lado, né, essas fivelas aqui do lado. E, segundo relatos, ela também se inspirou nele para fazer esse figurino. Um outro exemplo muito forte que pega o Michael de inspiração, eu diria que praticamente em toda a carreira até hoje, ela é uma artista também, mas ela é muito fã do Michael, ela pega a inspiração dele em todos os sentidos, é a Lady Gaga. E ela tem um figurino da última turnê dela também, que foi inspirado no estilo de roupa dele, que era aquele estilo militar, né, misturado com um pouco da realeza, né, você vê aqui, né, detalhes que remetem a roupas que o Michael usava, né, do estilo que o Michael usava. Então a gente vê que, assim, o Michael, ele fez uma identidade muito forte, né, não só na música, não só nos videoclipes, mas tudo que ele fazia era para passar mensagens. E existem também relatos que falavam que, sim, as roupas que ele fazia eram para passar mensagens, tá? E eu vou ler um pedaço de uma notícia do MJ and Friends, que é um dos sites oficiais sobre informações do Michael, com relação aos figurinistas dele, o Michael Bush e o Dennis. Eles deram relatos sobre como era trabalhar com o Michael, né? Sobre como era confeccionar as roupas para ele e como se comportava com relação a isso. Eu vou ler um pedacinho. O poder de Michael não era apenas performático, era intuitivo. Ele enxergava nas pessoas o que nem elas sabiam que tinham. Era como se ele escavasse o talento escondido nos outros e soprasse a vida sobre ele. Um dom raro, muitas vezes silencioso, mas devastadoramente eficaz. Ninguém queria decepcioná-lo, porque ao redor de Michael todos queriam ser melhores e de alguma forma se tornavam. Dizer não para Michael era como fechar a porta para um milagre. Ele não insistia, apenas se afastava, não havia confrontos, só a certeza de que, se você não viu o caminho, ele encontraria alguém que enxergasse. Mas Bush e Dennis nunca disseram não, porque trabalhar com Michael não era um emprego, era uma missão quase sagrada. Então, basicamente, vou resumir essa última parte para vocês. Todas as ideias que o Michael levava para eles, na maioria dos momentos, houve algo do tipo de não podemos fazer isso porque é muito difícil. Ou não podemos fazer tal roupa porque a gente não tem tal material. Ou não podemos fazer tal figurino. Não. Eles sempre tentavam ao máximo fazer as ideias que o Michael pedia. Porque segundo eles era como se fosse uma bênção. E era uma bênção, né? Completamente trabalhar com o Michael, né? É uma bênção, né? Você trabalhar com um artista gigante. Você fazer roupas que ele vai usar em shows, em turnês, é como se fosse uma bênção, né? E ao longo da carreira, desde lá dos anos 80, né, que foi quando eles, segundo relatos, começaram os trabalhos com o Michael, eles seguiram até o final da vida. Inclusive, tem uma jaqueta que eles fizeram, confeccionaram. Foi a jaqueta que o Michael usou no Grammy de 93 também.
É uma jaqueta branca, cheia de pérolas. Eu vou pôr uma foto dela aqui. E se eu não estiver enganado, eu vi isso, relatos diziam que era uma das jaquetas favoritas do Michael. E existe uma outra história, mas eu não tenho certeza se é verdade, porque eu procurei, pesquisei sobre e não achei. Eu até achei o modelo da jaqueta com alguns detalhes diferentes, mas a confirmação disso eu não achei. Que dizem que essa jaqueta foi feita uma versão mais melhorada dela pro enterro do Michael. Ou seja, ele foi enterrado e velado com essa jaqueta, porém foi feita uma versão mais diferente dela. E essa versão que foi feita foi usada para enterrar ele, né? Agora, se isso é verdade, eu não sei. Mas eu acredito que possa ser sim, porque eu até cheguei a achar alguns registros da jaqueta e tudo, mas não tenho confirmação, tá? Se eu receber alguma confirmação, se eu achar uma confirmação, eu trago aqui, tá? Pra avisar pra vocês. Mas, então, basicamente, todo esse período, o Michael, ele se inspirava em temas militares, temas da realeza. Ele também criou uma identidade, né, com figurinos clássicos que ele tinha, tanto em videoclipes quanto figurinos de show, né? A jaqueta de Beat It, de Thriller, de Billie Jean, né? Inclusive, uma curiosidade sobre a jaqueta de Billie Jean é que no primeiro show que o Michael fez na Motown, que foi o primeiro moonwalk que ele fez, né, de Billie Jean, aquela jaqueta era uma jaqueta da mãe dele. Era uma jaqueta cheia de brilhos, né, da mãe dele e tudo. E ele pegou essa jaqueta e usou ela para fazer o show, porque ele achou que combinaria. Ele achou que ficaria legal. E daí ele criou essa imagem de Billie Jean. Imagina o quão louco é a gente imaginar que um dia o cara pegou apenas uma roupa do guarda-roupa da mãe dele e depois fez dessa roupa uma história gigante, né? A questão do chapéu também, que ele usou, que ele relatou que representava a imagem gangster, né? Em Billie Jean e tudo. Então tudo isso eram elementos que ele via, né? Que ele captava, que ele colocava. Ele usava, ele pensava além da música, ele pensava também na estética. Como que as pessoas vão olhar para isso? Como que as pessoas vão enxergar isso? Qual mensagem eu devo passar para as pessoas usando essa roupa? Entendeu? Então ele pensava muito além da música, né? E ele tinha elementos, as roupas dele contavam histórias, né? Smooth Criminal. Você assistia, você viu que se tratava de gangsters, o paletó branco, o terno branco, o fedora branco, a gravata. Então, tudo isso fazia parte dessa criação dele. Por isso, ele é denominado como um artista completo. Porque, simplesmente, ele pensava em tudo. Tudo. E até mesmo nas roupas que ele iria usar. Eu vou ler um pedaço aqui também sobre o impacto dele em desfiles de moda, passarelas, que adotaram o estilo dele. Algumas até pegaram roupas e só adaptaram para fazer igual, mas virou roupas de moda, roupas de passarela, virou conceitos de moda, né? Passarelas, designers e grifes como Balmain, Givenchy, Louis Vuitton já fizeram homenagens diretas, incorporando jaquetas militares, brilho, calça de alfaiataria de barra curta e o estilo do rei do pop em suas coleções. Então, alcançou um nível tão grande que até as marcas, né, começaram a homenagear ele. Artistas contemporâneos, o estilo de Michael é frequentemente citado como inspiração por superestrelas atuais como Beyoncé, Lady Gaga, Bruno Mars, que já incorporaram elementos como as jaquetas estruturadas e o brilho e o chapéu fedora em seus próprios visuais. Inclusive, a Lady Gaga, eu não sei se vocês sabem disso, mas provavelmente sim, há uns anos atrás aconteceu um leilão das roupas e peças e acessórios do Michael, e ela arrematou várias peças do Michael, ou seja, ela comprou várias peças do Michael nesse leilão. Uma parte foi para ela e a outra parte foi para uma outra pessoa desconhecida, mas ela tem essas peças do Michael ainda, e segundo ela, e segundo os relatos, seria para preservar, né,
o estilo, né, as roupas e o legado dele, né, as jaquetas, a luva de Billie Jean, e ela tem essas roupas. Seria curioso, talvez, ela fazer um trabalho relacionado a isso mais pra frente? Seria, porque ela tem essas roupas. Imagina o quão louco é você ter essas roupas, você ter arrematado essas roupas por, acho que mais de milhões de reais, e você deixá-las guardadas, né? Mas eu concordo com ela, porque é uma forma de preservação, né? Então, como eu disse, ela é uma das artistas que hoje mais pega o gancho de inspiração do Michael. Ela tem uma música, inclusive, gravada do álbum mais recente dela, que foi inspirada no Michael. Pessoas já relataram que é uma música inspirada no Michael. Ela tem roupas inspiradas no Michael, outras roupas que ela usou ao longo da carreira, em momentos diferentes. Então, o Michael, ele é uma inspiração forte em basicamente tudo que ele faz. Na música, em videoclipe, na moda, em performance. Ele serve como muitas referências, ainda hoje, para artistas e marcas e designers, e enfim. É um artista gigante mesmo. E a gente tem razão quando a gente diz que o Michael é um artista completo, porque ele realmente é um artista completo em vários sentidos. Bom, existe uma curiosidade muito legal também, que é uma numerologia. Em algumas roupas do Michael, você provavelmente já viu número 7, o número 7 estampado nas roupas dele. Provavelmente você já viu. Esse número, ele tem figurinos, ele tem internos, ele tem em várias roupas que ele usou durante a carreira dele, roupas de premiação, até mesmo escondidas assim nas jaquetas do Michael, que o Michael usou. E tem um motivo para ele ter usado esse número. Eu tô procurando o roteiro aqui, que eu separei. É um motivo muito legal. Segundo informações, o número 7 era o número favorito dele. Porque os motivos da associação era que ele era o 7º filho da família. Os nomes Michael e Jackson têm 7 letras cada. E o álbum Bad foi o 7º álbum solo dele. Eu não sei se esse último faz tanto sentido, mas ele também usava curativos em 3 dedos, né? O curativos aqueles detalhezinhos brancos, como que era o nome? Era como se fosse esparadrapo. Ele usava esparadrapos nos dedos e ele cobria apenas 3 dedos, né? Segundo informações, segundo as fotos que mostravam, ele cobria apenas 3 dedos, deixando 7 dedos para fora. E também a soma dos algarismos de seu ano de nascimento, que é 1958, ou seja, 19 mais 58 resulta em 77. E Thriller teve uma versão de 7 polegadas lançada em 2022. Então, existem várias razões para ele usar esse número, e esse número ser o favorito dele, né? A ponto dele colocar em roupas, figurinos, jaquetas, enfim. É uma curiosidade muito legal, eu adoro essa curiosidade. Pra mim, é uma referência muito legal que ele usava nas roupas dele. Em 93, o Michael veio ao Brasil pra turnê da Dangerous Tour. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ou seja, dia 16 de outubro, foi a data, mais ou menos, que o Michael fez os shows lá no Maracanã e no Morumbi, lá em 93, na Dangerous Tour, quando ele veio ao Brasil. Então é muito legal, né? É um dia marcado na história. Foram dias que ele veio aqui e fez o show da Dangerous Tour e ficou marcado na história, né? Mas voltando ao que interessa, em 93 ele veio pro Brasil para a turnê e ele viu a polícia, a Rocan, né, a polícia de São Paulo, usando um bracelete, né, um bracelete assim. E ele adorou, né, como a gente já comentou aqui antes, ele adorava essa questão militar, né, dos desenhos militares, né, detalhes militares, brasões, cintos. Ele adorou. Ele pediu um bracelete
da Rocan para ele levar. E aí, anos depois, o figurinista Michael Bush, ele fez um livro, que é esse livro aqui, The King of Style, e lá nesse livro ele botou as fotos, o bracelete da Rocan e o outro bracelete que foi criado na base do bracelete da Rocan e colocou. Esse bracelete foi inspirado no bracelete da Polícia de São Paulo de 93. E tem lá essa foto, eu vou estar botando ela aqui porque eu achei ela na internet. E aí, esse bracelete aqui foi inspirado no da Rocan, que é o que está ali, o brasão da polícia, né? E, mais uma vez aqui, vemos a referência do número 7, né? Ele botou aqui 777 como referência do seu número favorito, né? Da numerologia do número 7 que ele tinha, né? E ele também, pra gente encerrar esse vídeo, ele tinha jaquetas de passeio. Jaquetas que ele não necessariamente usava em shows, em turnês. Ele usava para chegar nos lugares, usava em premiações, usava para ir a lugares, né? Pra literalmente passeio mesmo. E tem alguns exemplos aqui, né? Essa jaqueta vermelha, ele usou quando ele foi na África. Essa foto foi tirada lá, inclusive. Essa jaqueta preta aqui, o óculos, a questão do óculos, do chapéu, né? Aquela imagem toda construída a partir disso, né? Essa jaqueta aqui da premiação do Grammy, que foi a jaqueta, né, que eu mostrei anteriormente também, a jaqueta de pérolas. E tudo isso, né? Eram jaquetas que ele tinha fora, né? Ele gostava do estilo, então ele também tinha elas fora do show, né? Fora dos palcos, ele tinha essas jaquetas. A questão de Neverland também. Em Neverland, ele geralmente aparecia usando uma roupa mais simples, mas uma roupa que eram roupas que também construíram uma identidade visual muito, muito forte sobre ele, né? Geralmente eram camisas sociais, calça preta normal, né, de barra, os sapatos, os mocassins que ele usava geralmente, e na maior parte das vezes chapéu, né? O fedora preto que ele adorava usar. E segundo relatos, histórias, pesquisas, dizem que ele adotou esse uso do chapéu justamente pela questão da pele dele. Ele não podia pegar sol. E ele também adotou a questão de usar sombrinhas em todos os lugares, na maioria dos lugares que ele ia. Inclusive, quando ele chegou no Brasil, ele também usou uma sombrinha para descer do avião. E era relacionado ao motivo da pele dele, né? Ele não podia pegar sol por questões dermatológicas, né? Do vitiligo e da pele dele ser sensível, e ele não podia. Então, por isso ele usava as sombrinhas e tudo, que também contribuía para uma imagem dele, né? Uma certa imagem que foi criada a partir disso. Então, basicamente, tudo que ele fazia era criado uma imagem, né, dele. Os figurinos, as roupas clássicas, as jaquetas, as músicas, os videoclipes, tudo, né? Ele era um artista realmente completo em todos os sentidos. Ele é um artista que, mesmo depois de morto, ainda existem outros artistas que querem, de certa forma, relembrar, né, ele, o legado, o estilo. Até artistas mais novos agora, contemporâneos também. Bruno Mars, Lady Gaga, Madonna também. Madonna já prestou várias homenagens ao rei do pop. Inclusive, numa turnê que ela fez, em certo momento do show, descia uma tela e uma pessoa dançava atrás, com um estilo muito, muito caracterizado ao do Michael, né? O chapéu fedora, né? A dança de Billie Jean e tudo, a roupa. Então, é um artista que, assim, eu acredito que se ele voltasse pro mundo hoje, o mundo iria se chocar, assim, iria explodir, porque o cara tá morto e ainda assim as pessoas, né, ouvem a música dele. O cara é realmente bom, o cara deixou uma história, deixou um legado, uma cultura, né, muitos fãs ao redor do mundo inteiro. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe seu like. Eu esqueci de falar no começo do vídeo. Se inscreve no canal,
Deixa sugestões de vídeo aqui nos comentários para eu gravar. Lembrando, isso é muito importante para mim, porque eu pego conteúdos, eu pego informações acerca do tema e eu venho aqui, gravo para vocês. E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Deixe seu like, se inscreve no canal. Sugestão de vídeo, deixa nos comentários, para mim é muito importante, tá? Um beijo, até a próxima e tchau!